E aí, meu pessoal bonito, beleza? 100% beleza jóia? Comigo também, tranquilo, obrigado por perguntar. Olha só, revisãozinha também de química aqui agora pra você, lá da Federal do Paraná, beleza? Revisão rápida, revisão de véspera, tá? Conceitos, detalhes importantes aí que é pra você notar, tá? Detalhes que podem te ajudar aí na tua prova desse final de semana, tá? Então, revisão de conceito, beleza? Revisão de véspera. Agora não é hora de ficar se preocupando no que você não aprendeu, tá? Revisa o que você aprendeu agora, fechou? Vou te ajudar aqui, vou tentar te ajudar nesse momento aqui, beleza? Vamos lá então que eu quero trocar essa ideia legal com vocês aqui, beleza? Então, ali, Química, UFPR, Prof. Josimar. Vamos lembrar aqui detalhes, tabela periódica, vamos começar lembrando de... Não vamos lembrar de tudo, obviamente, mas eu quero lembrar com vocês aqui as propriedades da tabela periódica, começando com o raio atômico, que o raio atômico é a distância do núcleo até a camada mais externa de eletrosfera, tá? Lembrando, tá, que o raio atômico, ele aumenta de cima para baixo, da direita para a esquerda na tabela periódica. Você vai usar esta flecha aqui quando você vai comparar elementos em períodos diferentes, tá? E o que acontece? Quanto maior o período, maior vai ser o raio. Por quê? Porque você lembra o que é o período? O período equivale ao número de camadas. Se um indivíduo ele tem 2 camadas e o outro indivíduo tem 4, o que tem 4 camadas tem um raio atômico maior, né? Porque ele tem mais camadas, ele está em mais períodos. E o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda. Você vai usar essa flecha aqui quando você tem que comparar 2 elementos do mesmo período. Por que aumenta da direita para a esquerda? Olha só, aqui eu coloquei o oganesônio, número atômico 118, e aqui o frâncio de número atômico 87. Por que o frâncio tem raio atômico maior? Justamente por causa desse negócio aqui, ó, que chama carga nuclear efetiva, que vai ser a atração dos prótons do núcleo com os elétrons da eletrosfera. Se eu tiver uma carga nuclear efetiva muito grande, eu tenho menor o raio. Quanto maior a carga nuclear efetiva, menor vai ser o raio. Por quê? Veja bem, aqui, ó, pegar o organesônio, ele tem número atômico 118. Então, número atômico é igual próton, que é igual elétron. Ele tem 118 prótons e 118 elétrons, o organesônio. Então ele tem uma carga nuclear efetiva muito grande, ou seja, os prótons do núcleo dele têm uma atração muito grande com os elétrons da eletrosfera, correto? Porque tem 118 prótons e 118 elétrons, tranquilo? Agora o organesônio, ele tem 87 prótons e 87 elétrons. Ele também tem uma carga nuclear efetiva, só que menor do que a do organesônio. Por quê? Porque aqui ele tem menos prótons e menos elétrons. Aqui ele tem mais prótons e mais elétrons. Quanto mais prótons e mais elétrons, maior a carga nuclear efetiva. Portanto, quanto maior a carga, menor o raio. Beleza? Eletronegatividade é a característica que um elemento tem de aproximar os elétrons para si mesmo durante uma ligação, tá? A eletronegatividade é oposta ao raio atômico, então significa que quanto menor o raio, maior a eletronegatividade. A energia de ionização, energia fornecida para retirar um ou mais elétrons de um elemento. Entenda, é o mesmo sentido da eletronegatividade, só que esse sentido diz para mim que quanto maior a energia de ionização, mais energia tem que ser fornecida para tirar um elétron dali. Então, por exemplo, ali, ó, vamos pegar o flúor, que é o cara mais eletronegativo. Se ele é muito eletronegativo, ele quer atrair os elétrons para perto dele. Como ele tem uma eletronegatividade muito grande, se eu quiser arrancar um elétron dele, vai ser muito difícil. Eu consigo, mas eu tenho que fazer muita força para arrancar um elétron dele. Ou seja, eu tenho que fornecer muita energia para tirar um elétron dele. Então eu digo por isso que o flúor tem uma elevada energia de ionização. Ou seja, eu preciso fornecer muita energia para tirar um elétron lá do flúor. A afinidade eletrônica é a energia liberada ao receber um elétron. Quando um elemento químico ele recebe um elétron, ele libera uma energia. Então presta atenção que aqui
a energia de ionização é para formar cátion e a afinidade eletrônica é para formar ânions, tá bom? Diferenciando aqui propriedades periódicas e aperiódicas, periódicas são propriedades que aumentam com o aumento do número atômico e aperiódicas são propriedades que não aumentam proporcionalmente ao número atômico. Beleza? Sobre ligações, eu quero relembrar com vocês das forças intermoleculares, que são forças chamadas de forças ou interações de Van der Waals. Todas elas são chamadas de interações de Van der Waals, tá? Lembra que essas forças intermoleculares, inter significa entre moléculas, é a força entre as moléculas, tá? Essa força, queridos, é uma força de atração, ou seja, é uma força que atrai as moléculas umas para as outras. A força dipolo instantâneo, dipolo induzido, que também pode ser chamada de forças de dispersão de London, é a única que acontece em moléculas apolares, tá? Se ela é apolar, como que vai acontecer a atração? A atração vai acontecer o seguinte, olha aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Aumenta a densidade de elétrons em um dos lados da molécula, criando dois polos instantâneos, que irão induzir outras moléculas a formarem dois polos momentâneos. Então o que acontece? Como essa molécula, ela é, veja, a dipolo instantâneo, dipolo induzido, acontece com moléculas apolares. Como é uma molécula apolar, quer dizer que ela não tem polo positivo e negativo. Só que o movimento dos elétrons ao redor desse átomo, dessa molécula, em algum determinado momento vai acabar aumentando a densidade de elétrons. E isso vai criar naquele instante, por isso de polo instantâneo, eu vou criar dois polos. O lado que tem a densidade maior de elétrons vai ser o polo negativo, o lado que tem a menor densidade vai ser o polo positivo. Como essa molécula está próxima de outra molécula, aquela polarização que foi criada ali vai induzir outras moléculas a criarem seus polos também, a formarem polos também. Por isso, dipolo instantâneo, dipolo induzido. Beleza? Dipolo permanente é a força que acontece com moléculas polares, beleza? Quer dizer que essa molécula sempre terá dois polos, ou um positivo e um negativo. E nós vamos entender que o polo positivo de uma molécula atrai, interage o negativo da outra molécula. Olha aqui, por exemplo, ó, o hidrogênio, os hidrogênios aqui, ó, sendo atraídos pelo cloro, tá vendo? E ó, olha aqui, ó, olha o cloro sendo atraído pelo hidrogênio. Novamente aqui, ó, o cloro atraído pelo hidrogênio, tá vendo? É sempre o positivo de uma molécula que atrai o negativo da outra molécula. Então, o lado positivo de uma molécula interage com o lado negativo da outra molécula. E nas ligações de hidrogênio, ela é um caso especial de dipolo-dipolo, que é a dipolo permanente aqui, pode ser chamada assim também. Só que a ligação ou ponte de hidrogênio acontece aqui, ó, entre o H-FON, ou seja, o hidrogênio de uma molécula com o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio de outra molécula. Especificamente hidrogênio, flúor, hidrogênio com flúor, hidrogênio com oxigênio ou hidrogênio com nitrogênio. Coloquei exemplos para vocês, ó. HF, H2O, NH3 são moléculas que realizam essa ponte de hidrogênio, tá bom? Entendido, vamos para o nosso próximo slide, onde eu quero trazer um pouquinho para vocês aqui de cálculo estequiométrico. Lembrando que a estequiometria, estéquio significa reação, métrico vem de medida. Estequiometria ou cálculos estequiométricos são cálculos da quantidade, da medida da reação. Beleza? Ou seja, a gente vai quantificar o quanto de reações, o quanto de substância que vai ser formada ou que vai ser consumida numa reação química, tá bom? Então veja aqui, reagente excesso limitante, tá? Reagente excesso, reagente limitante. É aquele cálculo onde eu tenho o reagente em excesso, é onde a sua quantidade está acima do necessário.
E o reagente limitante é aquele que a quantidade está abaixo do necessário, ou seja, ele vai acabar limitando a reação, porque quando ele for consumido, a reação vai terminar. Então, reagente em excesso, reagente limitante, o excesso é aquele que está em concentrações, em quantidades maiores do que a proporção estequiométrica precisa, e o limitante é aquele que está numa quantidade menor. Beleza? O que a gente tem que fazer? Balancear e converter, verificar as proporções e comparar com o enunciado que a gente tem. Então eu dei um exemplo aqui de uma reação de sódio com óxido de alumínio, formando o alumínio mais o óxido de sódio. Meus dados, o meu dado do enunciado, 5,52 de sódio e 5,1 de Al2O3. Então, 5,52 desse e 5,1 deste daqui. Quem é o limitante, quem é o excesso? Bom, já está aqui que o sódio é o limitante, mas por quê? Veja bem, o sódio, né, fazendo o balanceamento, a gente fez o balanceamento aqui, eu vi que nessa reação eu preciso de 6 átomos de sódio. Esses 6 átomos de sódio fornecem para mim 138 gramas, tá? E esses 6 átomos de sódio, essas 6 moléculas de sódio, reagem com 1 mol de Al2O3, ou seja, 6 mols de sódio para 1 mol de Al2O3, 102 gramas. Então, 138 de sódio para 102 de alumínio. 5,52 é o tanto que eu tenho, então 5,52x. Esse x ele vai dar 4,08 de Al2O3. Ou seja, que para que eu possa reagir 5,52 de sódio, eu vou precisar de 4,08 de Al2O3. Mas quanto que eu tenho de Al2O3? Eu tenho 5,1. Tá vendo? Eu preciso, se eu pegar o 5,52 do sódio, eu vou reagir ele com 4,08 de alumínio, do óxido de alumínio. E eu acabo tendo 5,1. Quer dizer o quê? Que o óxido de alumínio está em excesso, porque eu só vou precisar de 4,08, mas eu tenho 5,1. E o sódio é o limitante. Quando eu consumir todo o sódio, vai ter consumido 4,08 de Al2O3 e ainda vai ter tido um excesso de 1,02 gramas de alumínio. Tá bom? Essa outra conta aqui é da minha segunda pergunta, a massa de alumínio produzida. Então você vai ver que 6 mols de sódio produzem 2 mols de alumínio, e essa conta, o adequado é eu sempre usar o limitante para fazer essa conta aqui, tá? 6 mols de sódio, 138 gramas dele, formam 54 de alumínio. As 5,52 dele vão formar quanto de alumínio? Fazendo uma regra de 3 aqui, cálculozinho de regra de 3, 2,16 gramas. Beleza? Excesso limitante. Agora, pureza do reagente. A pureza do reagente está relacionado, olha só, relação entre a massa da substância pura e a massa total da amostra impura. Que são a amostra impura são outras substâncias que não têm interesse. Então o que eu vou fazer? Massa da substância pura dividido pela massa da substância impura vezes 100% vai chegar para mim nesse grau de impureza aqui, tá bom? A quantidade de produto formado vai depender do grau de pureza da amostra. Vamos ver o exemplo. Qual a massa de CaO obtida a partir de 250 gramas de CaCO3 com 80% de pureza? Então vamos lá. A reação é CaCO3 formando o óxido de cálcio e CO2. Fazendo a massa aqui, eu vejo que 100 gramas de CaCO3 formam 56 de óxido de cálcio e 44 de CO2. Eu tenho 250 de CaCO3, só que ele tem 80% de pureza. Fazendo aqui então, 250 gramas é 100%, a pureza de 80% é X, eu chego numa massa de 200 gramas de CaCO3. Agora, eu quero saber quanto de CaO é obtido com essa massa de CaCO3. Então eu vi que pela reação normal, 100 gramas de CaCO3 formam 56 de CaO. As 200 gramas já, né, purinha, bonitinha, vai formar quanta?
vai formar 112 gramas de óxido de cálcio. Regrinha de 3 aqui também. Isso é pureza do reagente. O quanto de uma amostra pura que eu tenho dentro de uma amostra impura de uma substância. Beleza? E o rendimento de reação, isso aqui está relacionado ao produto. O quanto de produto que eu vou formar. Existe o rendimento teórico e existe o rendimento prático. O rendimento teórico, ele é esperado, ele é calculado. E o rendimento prático, ele é obtido, ele é o real. Então eu vou fazer a continha aqui. O que eu espero é 100%, é o total, é o teórico, é o que eu vou calcular e eu vou chegar num valor. O real é um valor muitas vezes menor. Por isso que para fazer esse cálculo eu faço o obtido dividido pelo esperado e multiplico por 100, eu chego numa porcentagem. Então olha só que interessante. Reagiu-se 2 gramas de H2 com 16 gramas de O2, produzindo 14,4 gramas de água. Calcule o rendimento da reação. Bom, primeiro passo, pegar a reação, balancear e converter e calcular o teórico. Fiz o balanceamento, 2 mols de H2, 1 mol de O2, 2 mols de água. Convertendo aqui, 4 gramas de O2, 4 gramas de H2, né? 2 vezes a massa do H2 dá 4 gramas. Mais 32 gramas de O2 vão formar para mim 36 gramas de água. Beleza? Só que eu reagi só 2 gramas. Então, se 4 gramas de H2 mais 32 de O2 formam 36 de água, se eu tiver 2 de H2, eu vou ter 16 de O2 e vou formar 18 gramas de água. Isso é o meu esperado, é o meu teórico. É o que eu espero obter. Só que esse 14,4 aqui, como eu já coloquei ali, ó, esse 14,4 é meu obtido. Ou seja, esse aqui é o real. Então eu vou fazer 14,4, que é o obtido, dividido por 18, que é o esperado, vezes 100. Isso aqui vai dar para mim um rendimento de 80%. Ou seja, era para render 18 gramas, mas só rendeu 14,4. Você pode fazer, queridos, o observado dividido pelo esperado dividido por 100, ou você faz uma regra de 3. Eu espero obter 18 gramas, é o 100%, mas eu só obtive 14,4. 14,4 é quantos por cento de 18? 80%. Esse aqui é o meu rendimento real. O esperado é o calculado, o real é o que eu obtive de verdade no experimento. Tá bom? Vamos falar um pouquinho de solução. Solução, concentração de solução é a quantidade de soluto em uma quantidade de solvente numa certa temperatura. Veja aqui que eu tenho 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Tudo isso aqui forma para mim o tal do coeficiente de solubilidade, ou seja, o quanto de soluto que eu posso dissolver numa quantidade de solvente numa certa temperatura, tá bom? Lembre-se das soluções. Saturada, o coeficiente de solubilidade foi atingido. Saturada com precipitado ou corpo de fundo, foi colocado na solução soluto além do máximo permitido, ou seja, além do coeficiente de solubilidade, e aí o coeficiente ele dissolveu e o excesso ficou na forma de corpo de fundo. Solução insaturada quando o coeficiente ele não foi atingido, e a supersaturada quando o coeficiente ele foi ultrapassado, ou seja, eu tenho mais soluto do que é permitido dissolvido. Não é saturado com corpo de fundo. Saturado, eu vou colocar mais soluto do que o necessário, vai dissolver o coeficiente de solubilidade e vai sobrar sem dissolver. Na supersaturada, eu vou alterar a temperatura desta solução, vou dissolver o que está em excesso e vou deixar essa solução resfriar em repouso. Não vou causar nenhum tipo de estresse hídrico nela, nenhum tipo de estresse mecânico. Então, quando ela esfriar até uma temperatura menor, eu vou ter uma solução supersaturada. Tá bom? Lembrando que a concentração pode ser dada em gramas por litro. Você vai calcular aqui pelo cálculo de concentração comum.
massa do soluto dividido pelo volume do solvente, massa do soluto em gramas e volume do solvente em litros, a concentração molar, que é mol por litro, número de mols do soluto dividido pelo volume do solvente, a concentração em título, né, ou título percentual, que pode ser em massa e pode ser em volume. Tá? O título é a porcentagem de soluto em massa ou em volume do solvente, ou seja, a massa do solvente, né, o título solvente, a massa de 1 dividido pela massa total de vezes 100. E aqui o volume dividido pelo volume total vezes 100. O volume do soluto, né, a massa do soluto dividido pela massa total vezes 100. Você vai ter uma porcentagem que é o título. E aí, o volume do soluto dividido pelo volume total, você também vai ter, vezes 100, você vai ter uma porcentagem em massa, tá? Ou melhor, uma porcentagem em volume. O título é uma porcentagem de soluto em massa ou volume numa certa quantidade de solvente. E aí a concentração de partes por milhão é o quanto de soluto que eu tenho em 1 milhão de partes de solução. Por exemplo, nós temos aí o carbono 14, só para exemplificar para você, nós temos esse cara no ar atmosférico em 10 partes por milhão. Essa é a concentração de carbono 14 na atmosfera, ou seja, a cada 1 milhão de átomos de carbono, 10 são de carbono 14. É isso que significa essa informação aqui pra gente. Beleza? Tranquilo? Número de partes de soluto em 1 milhão de partes do solvente. Na diluição nós vamos retirar soluto ou adicionar solvente a uma solução para alterar a concentração nela. Se a gente envolver a massa de soluto, a gente vai usar a fórmula C1V1, C2V2 para concentração em grama por litro. Se envolver quantidade de matéria, M1V1, M2V2, e a gente vai chegar no cálculo de mol por litro. Molaridade inicial vezes volume inicial, molaridade final vezes volume final. Ou concentração inicial, concentração final, volume final. Beleza? Coloquei aqui para você um exemplinho rápido. 20 gramas por litro de sal em 200 ml de água. Se eu aumentar esse volume para 400 ml, qual vai ser a nova concentração? Tá lá, ó. 20 vezes 200 é igual a concentração 2 vezes 400. A concentração 2 final vai ser de 10 gramas por litro. Beleza? Se for uma mistura de soluções, ou seja, a solução A e uma solução B, misturando e formando uma solução C, você vai usar, se for grama por litro, essa de cima, mol por litro, essa de baixo. Molaridade inicial, volume inicial, mais molaridade 2 vezes volume 2, igual molaridade final vezes volume final. Ou você pode chamar molaridade da solução A vezes o volume da solução A, mais molaridade da solução B vezes o volume da solução B, dividido por molaridade da concentração C vezes o volume da concentração C. Então você pode interpretar dessa forma aqui também. Se você tiver uma mistura de soluções, você usa essa fórmula aqui. Lembrando que o volume final é sempre a soma do volume 1 mais o volume 2. Beleza? Quando você tem mistura de soluções de solutos diferentes, tá? De mesmo soluto é essa aqui. De solutos diferentes, se não tiver reação entre os solutos, você vai fazer aqui, ó, como se fosse uma diluição, tá bom? Só que você vai fazer uma diluição para cada um dos solutos. Então aqui, ó, uma continha para o soluto 1 e uma continha para o soluto 2. E a mesma coisa, você vai somar os volumes aqui, porque ó, mistura de soluções, duas soluções entre solutos que não reagem. Então você vai somar o volume da 1 com o volume da 2 para chegar no volume final. Mesma coisa. Volume final é igual V1 mais V2. Só que daí a concentração você vai calcular individualmente. A concentração do soluto 1 e a concentração do soluto 2. Agora, se você tiver uma mistura de solutos diferentes com reação,
aí a gente vai fazer a titulação, tá? Vai fazer a titulação, molaridade do ácido vezes volume do ácido, igual molaridade da base vezes o volume da base. Beleza? Propriedades coligativas, vamos lá. Tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor. Tudo isso aqui, propriedade coligativa, está relacionado com a adição de soluto não volátil. Então a tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor. A ebulioscopia é o aumento do ponto de ebulição. A crioscopia é a diminuição da temperatura de congelamento. E a osmoscopia é o aumento da pressão osmótica. No caso da tonoscopia, se eu diminuir a pressão de vapor, eu vou diminuir a volatilidade. Veja bem, veja bem. Pressão de vapor é a pressão que um vapor causa na superfície do seu líquido, certo? Um cara que ele é muito volátil, um cara que ele tem uma volatilidade muito grande, quer dizer que ele passa para o estado gasoso com muita facilidade. Se ele passa para o estado gasoso com muita facilidade, ele vai formar muito vapor. Então, volatilidade e pressão de vapor, elas são diretamente proporcionais. Porque se aumentar a quantidade de vapor, vai aumentar a pressão que esse vapor vai causar na superfície do líquido. Entendeu? Só que, consequentemente, se aumentar a pressão de vapor e aumentar a volatilidade, quer dizer que o ponto de ebulição diminui. Por quê? Porque alguém volátil é alguém que facilmente passa para o estado de vapor. Alguém que passa facilmente para o estado de vapor tem um ponto de ebulição baixo. Por isso que, se alguma substância tiver um ponto de ebulição alto, a volatilidade dele é baixa. Consequentemente, se ele é pouco volátil, ele forma menos vapor. Então a pressão de vapor também é menor. Beleza? Pensando no ponto de ebulição, a gente pode relacionar isso ainda com a altitude com a pressão atmosférica. Você sabe que se a gente subir, se aumentar, né, a altitude, se ir para cima, a pressão atmosférica aumenta ou diminui? Se a gente aumentar a altitude, se eu sair do nível do mar e for para o Everest, está aumentando, está ficando mais alto. E a pressão atmosférica? Diminui, né? Porque lá tem menos massa de ar. Agora, se eu tiver uma altitude menor, a pressão atmosférica vai ser maior. Quanto mais próximo do nível do mar ou abaixo do nível do mar, maior a pressão atmosférica. Consequentemente, com mais pressão, eu tenho que aumentar o ponto de ebulição, o que vai levar a uma diminuição da volatilidade e uma diminuição da pressão de vapor. Sacou? Beleza? Então, pressão de vapor é a pressão que o vapor causa na superfície do líquido. Se eu tenho um cara que tem um ponto de ebulição muito alto, ele vai formar menos vapor. Então ele é menos volátil. Então a pressão de vapor vai ser menor. Se eu tenho alguém que o ponto de ebulição dele é muito baixo, quer dizer que ele é muito volátil. Ele passa por vapor com muita facilidade. Então ele forma muito vapor e acaba o quê? Acaba que ele tem uma pressão de vapor muito alta também. Beleza? Tranquilo? Legal. Ebulioscopia. Para cada mol, tá? Na ebulioscopia, para cada mol de soluto adicionado, o valor da temperatura de ebulição aumenta 0,52 graus Celsius. A água pura entra em ebulição a 100 graus Celsius. Se eu adicionar lá 1 mol de um composto, aquele composto, os íons formados por ele, a substância formada por ele, vai aumentar em 0,52 graus Celsius. Presta atenção num exemplo bem claro. O NaCl, se você adicionar 1 mol de NaCl, você vai formar 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Então você acabou formando aqui, o fator de Van Hoff aqui é 2. Ou seja, esse valor vai ter que ser multiplicado por 2. Se você adicionasse sacarose aqui, por exemplo, você pegar ali a água, 1 mol de sacarose e acrescentar em 1 litro de água, vai aumentar 0,52 graus Celsius. Então essa água, em vez de entrar em ebulição a 100, ela vai entrar em 100,52 graus Celsius. Agora, se você pegar esse 1 litro de água e adicionar 1 mol de NaCl, olha lá, ó, vai formar 2 mols de produto. Então, esse 0,52 ele vai passar para 1,04. Então, 1 litro de água com 1 mol de NaCl vai entrar em ebulição a 101,04 graus Celsius. Beleza? A mesma coisa vale para a crioscopia. Só que no caso aqui, por mol de soluto, vai diminuir 1,86 graus Celsius. Então, cada vez vai ficar 1,86 graus Celsius menor. E a osmoscopia é a medida
o aumento da pressão para impedir a osmose. A osmoscopia a gente vai calcular por essa fórmula aqui, ó. Pressão osmótica, molaridade vezes a constante universal dos gases, que normalmente esse R é 0,082. Se a pressão for em atm, lembra disso. A temperatura é em Kelvin. E esse I aqui é o fator de Van Hoff, que é o que a gente acabou de fazer aqui. Se esse cara for iônico, 1 mol dele vai formar mais do que 1 mol de produto. Se ele for covalente, 1 mol do soluto vai formar 1 mol de produto só. Tá bom? Oxidação, vamos lembrar. Oxirredução, reações redox são reações que acontecem em oxidação e redução ao mesmo tempo. Quem oxida perde elétrons e aumenta o NOx e é o agente redutor. Quem reduz ganha elétron, diminui o NOx e é o agente oxidante. Beleza? Nas regras de NOx, a gente vai seguir aqui alguns casos especiais. Por exemplo, aqui, ó. Família 1A, o hidrogênio vai ter carga mais 1, NOx mais 1. 2A mais 2. Alumínio mais 3. Caso os indivíduos da 5A, da 6A e da 7A estejam em moléculas biatômicas, eles vão ter o próprio valor de NOx da família. Caso não seja molécula biatômica, caso seja um outro composto, aí a gente tem que calcular o NOx, tá? O oxigênio nos óxidos e oxiácidos vai ter valor menos 2, nos peróxidos menos 1, o hidrogênio nos ácidos, das bases e nos sais tem valor mais 1, como eu já tinha citado aqui, mas nos hidretos metálicos ele tem valor menos 1, tá? Por exemplo, aqui ó, no NaH, no hidreto de sódio, o sódio ele tem valor mais 1 e o hidrogênio tem valor menos 1 aqui, tá bom? Olha um outro caso importante, o peróxido de hidrogênio, H2O2. O hidrogênio é mais 1 vezes 2 aqui dá mais 2. Para isso aqui dar 0, tem que ser menos 2 do oxigênio. Então quer dizer que cada oxigênio desse aqui vale menos 1, tá? Não esquece que nos peróxidos o NOx do oxigênio ele é menos 1. Fechou? Tranquilo? Então tá bom. Lembrando da pilha de Daniel aqui, reações eletroquímicas de pilha, tá bom? Você vai ter ali o ânodo e o cátodo. Lembre-se desse macete aqui, pipoca. 2 macetes para você, pipoca e crau. Cátodo reduz, ânodo oxida. Cátodo reduz, ânodo oxida. Quem oxida perde elétrons, quem reduz recebe elétrons. Pipoca, na pilha o polo positivo é o cátodo. Então, olhando para uma pilha, através do potencial de redução dele, você vai descobrir quem oxida e quem reduz, tá? Numa pilha de Daniel, o maior valor do potencial de redução vai ser o cara que reduz e o outro vai oxidar. Então, no exemplo aqui, cobre mais 0,36 e zinco menos 0,76, o cobre reduz e o zinco oxida. Portanto, o cátodo reduz. Se o cobre vai reduzir, quer dizer que o meu cátodo desta pilha vai ser quem? Vai ser o cobre. Tá aqui, ó. O eletrodo de cobre reduz, é o cátodo e reduz. E o eletrodo de zinco é o ânodo e ele oxida. No ânodo sempre vai sofrer corrosão. No cátodo sempre vai acontecer deposição no eletrodo, tá? Na pilha o sentido da corrente é do ânodo para o cátodo, afinal o ânodo é o cara que sofre oxidação e perde elétrons, e o cátodo é o que sofre redução e vai receber elétrons. Então o sentido é sempre do ânodo para o cátodo. Para você calcular a DDP de uma pilha é sempre o que reduz menos o que oxida, tá? Então pode ver aqui, ó, 0,36, né, mais 0,36 menos o menos 0,76. Menos com menos é mais, então você vai ter 0,36 mais o 0,76. O que vai fornecer para mim aqui uma DDP de 1,10 volts, tá? Reduz menos o que oxida.
Na eletrólise é o oposto. Claro, o CRAL aqui ainda vale. O cátodo reduz, o ânodo oxida. Porém, você vai lembrar que o cátodo aqui é o polo negativo e o ânodo é o polo positivo, tá? No cátodo da eletrólise vai ocorrer a atração dos cátions. E no polo negativo, no polo positivo, que é o ânodo, vai acontecer a atração dos ânions. Olhando aqui a eletrólise ígnea do NaCl, veja bem, os eletrodos aqui são eletrodos inertes, tá? Não são eletrodos que precisam de corrente, de ser algum eletrodo específico. Vai ter passagem de corrente elétrica nesse eletrodo, mas eles são inertes. Então, no cátodo, que vai ser o polo negativo, ele vai atrair os cátions da solução. E no caso do NaCl, vai promover a formação de sódio metálico, tá vendo? Ó, sódio metálico. E o cloro, como é o ânion, ele vai ser atraído pelo ânodo, que é o polo positivo, e vai acontecer a liberação de cloro gasoso. O sentido da corrente elétrica na eletrólise é do ânodo para o cátodo, tá? Por quê? Porque o ânodo é o polo positivo e o positivo é o ânodo, né? Então, olha só, o ânodo oxida, cátion, cátodo reduz, ânodo oxida, CRAL, cátodo reduz, ânodo oxida. Sendo o ânodo o polo positivo que vai sofrer então a oxidação, a perda de elétrons, e o cátodo vai sofrer a redução, vai receber esses elétrons. Por que que é ao contrário? Porque olha só, o cloro, como ele é negativo, ele vai ser atraído para o ânodo. Os elétrons, eles vão sair daqui e percorrer o circuito para vir para o lado positivo. Quando o sódio receber esses elétrons, ele vai reduzir, formando aqui o sódio metálico, que é o que acontece na reação, tá vendo? Ó? O Cl- vai formar gás cloro e 2 elétrons, sofrendo oxidação. O sódio positivo, o cátion do sódio, vai receber os elétrons e vai formar sódio metálico. Então ele está sofrendo redução aqui. Beleza? Esse sentido da corrente é o sentido não convencional. Agora, química orgânica. Vamos lá. Carbono, ele é tetravalente. Lembra que tetravalente significa que ele pode fazer 4 ligações covalentes. Podem ser 4 simples, uma dupla e 2 simples, uma tripla e uma simples ou 2 duplas, tá bom? Ele faz encadeamento, que é a formação de cadeias carbônicas, fazendo ligações entre si ou com elementos organógenos. As cadeias de carbonos, elas podem ser classificadas como aberta e fechada, homogênea e heterogênea, normal ramificada, saturada e insaturada, aromática, alifática e alicíclica. Aberta quando não forma ciclo, fechada quando forma ciclo. Homogênea, apenas ligações entre carbonos. Heterogênea, heteroátomo entre carbonos, que é o caso dessa cadeia aqui, ó, heteroátomo entre carbonos. Normal, quando tem apenas carbonos primários e secundários. Ramificada, quando tem carbonos terciários e quaternários, ou apenas um dos dois. Saturada, ligações simples entre carbonos, como por exemplo aqui, tá vendo? E insaturada, quando você tem ligações duplas ou triplas entre carbonos. Aromática é quando tem anel benzênico. Alifática é qualquer cadeia que não seja aromática, aberta ou fechada, não aromática. Alifática, qualquer cadeia aberta ou fechada, não aromática. E alicíclica, cadeias fechadas, não aromáticas. Então olha aqui, essa cadeia é alifática, essa cadeia é alifática, essa cadeia é alifática. Essa cadeia, ela é aromática, porque ela tem o benzeno. Agora, essa daqui, ela também é alifática, porque ela é fechada e não aromática. Só que pelo fato dela ser fechada, ela também entra na classificação de alicíclica aqui. Beleza? Então presta atenção. Aromática tem benzeno. Alifática e alicíclica não tem benzeno. Alifática, qualquer cadeia aberta ou fechada não aromática. Alicíclica, qualquer cadeia fechada não aromática. Beleza? Principais funções: hidrocarbonetos, formado apenas por carbono e hidrogênio. Álcool, cadeia de carbonos ligado a uma hidroxila, só que a hidroxila tem que estar ligada em carbono primário e saturado. Enol,
OH ligado em carbono insaturado. Hidroxila ligado em carbono insaturado. Fenol, OH ligado em anel aromático. Beleza? Aldeído, C-OH numa extremidade de cadeia. Cetona, carbonila. Ó, C-OH do aldeído se chama aldoxila, tá? Esse grupo se chama aldoxila. Então, no aldeído você tem uma aldoxila terminal, ou seja, uma aldoxila numa extremidade da cadeia. Na cetona você tem uma carbonila sempre entre dois carbonos, tá vendo? Ó, o C-O entre dois carbonos. No ácido carboxílico você tem esse C-OH, que é a carboxila, sempre também terminal, ou seja, numa extremidade. Amina, quando você tem o grupamento amina ligado em uma cadeia de carbonos. E amida, quando você tem o NH2 ligado em uma carbonila. É a carbonila e o NH2. Esse grupo aqui se chama carbamida, tá bom? C-O, NH2. Isso aqui é uma amida. Lembrando também da classificação dos carbonos na cadeia. Carbono primário é aquele carbono que está ligado a um outro carbono apenas. Tá vendo? Esse carbono só está ligado nesse carbono aqui. Esse já é secundário, porque ele está ligado no da esquerda e também está fazendo ligação com o da direita. Esse é terciário, porque ele liga com o da esquerda, ele liga com esse da direita e liga com o de baixo também. Esse aqui já é quaternário, porque ele está se ligando com o da esquerda, com o de cima, com o do lado e com o de baixo. Beleza? Esse é secundário. Ah, professor, mas está fazendo uma ligação tripla. Não importa. Não é a ligação que vai definir isso, é a quantidade de carbonos. Esse carbono é secundário, porque ele está ligando com esse carbono aqui e com o carbono desse lado aqui também. Belezinha? Tá bom? Na nomenclatura você vai usar sempre o prefixo, infixo e o sufixo. O prefixo é o número de carbonos, o infixo é o tipo de ligação e o sufixo é o finalzinho aqui que eu vou mudar de acordo com a função. Então esse cara, por exemplo, como é um hidrocarboneto, eu chamo ele de etano. Esse cara aqui, olha só, tem uma dupla. Então eu já tenho que indicar a posição da dupla aqui, prop 1-eno, beleza? Aqui a ligação dupla está entre o 2 e o 3, então eu dou o menor número para ela, but 2-eno. Ó, uma aldoxila vai terminar com al, propanal, beleza? E assim você vai seguindo. Ó, aqui uma cetona, carbonila entre dois carbonos. 4 carbonos, but, ligação simples entre o carbono AN. A dupla O, a cetona, está no carbono 2, butan, 2-ona. E assim sucessivamente, tá, pessoal? O enol e o álcool vão terminar com ol, beleza? Butém 2, but 2-en, 2-ol. Por que but 2-en, 2-ol? But de 4 carbonos, a ligação dupla no carbono 2 e a hidroxila também no carbono 2. Gente, lembre que você tem que usar a lei dos menores números. Dar o menor número possível para ramificações, insaturações e grupos de funções ligados na cadeia de carbono. Legal? Isomeria. A isomeria você tem isomeria plana e espacial. A isomeria plana, ela pode ser isômero de cadeia, quando tem a mesma fórmula molecular, mas a cadeia é diferente. Gente, presta atenção que para ser isômero, obrigatoriamente, mesma fórmula molecular. Isomeria de cadeia, mesma fórmula molecular, cadeias diferentes. Isomeria de função, mesma fórmula molecular, porém funções diferentes. Principais pares aqui, ó, álcool e éter, aldeído e cetona. Beleza? Dá para ter éster e ácido carboxílico também aqui na função. Tá? Um parzinho muito comum aqui, éster e ácido carboxílico. Beleza? Tranquilito? Então tá bom. Isomeria plana de posição. Vai ser a posição diferente, mesma fórmula molecular, mas a posição de alguma estrutura da cadeia, que pode ser uma dupla, pode ser um grupo de função ou ainda pode ser uma ramificação. Olha aqui, por exemplo, 4 carbonos. Esse é o but 2-eno. But, 4 carbonos, a dupla no 2, but 2-eno. E aqui a ligação dupla está no 1. Então esse aqui é o but 1-eno ou ainda buteno.
Metameria, mesma fórmula molecular, só que é a posição do heteroátomo que é diferente, especificamente do heteroátomo. Olha aqui, ó. Esse aqui é o etoxietano e esse aqui é o metoxipropano. 4 carbonos na cadeia, porém aqui o oxigênio está entre o segundo e o terceiro e aqui entre o primeiro e o segundo. E a tautomeria é quando você tem lá um caso especial de função, aonde você tem um enol dando origem a um aldeído ou então a uma cetona. Quando que cada um vai formar o quê? Presta atenção aqui. OH em carbono primário. OH tem que ser enol, tá? Hidrogênio sobe e a dupla desce. Tautomeria todo mundo já conhece. Hidrogênio sobe e a dupla desce. Olha lá, hidrogênio subiu, dupla desceu. Olha lá, o hidrogênio que estava com o oxigênio foi para o CH, virou CH2 e a dupla veio para o oxigênio aqui. OH em carbono primário, aldeído. OH em carbono secundário, cetona. Hidrogênio desceu, dupla subiu. Tautomeria todo mundo já conhece. O hidrogênio desce e a dupla sobe. Tanto faz. Na brincadeirinha aqui, o hidrogênio vai para um carbono e a dupla vem para o oxigênio. Essa é a sacada, tá bom? OH em carbono secundário vai estar formando cetona na tautomeria. Na isomeria espacial, eu posso ter a isomeria óptica, que é quando um composto pode desviar a luz polarizada. E isso eu vou caracterizar esse desvio de luz polarizada pela presença do carbono quiral, aquele carbono que faz 4 ligantes diferentes, tá? Lembrando que para isômeros ativos, 2 elevado a N, ou seja, N é o número de carbonos quirais, e inativos, 2 elevado a N sobre 2. Os isômeros inativos é a mistura racêmica, aquela mistura equimolar do indivíduo dextrógero e do levógero. Dextrógero é o cara que desvia, perdão, gente. Dextrógero é o cara que desvia a luz polarizada para o lado direito, levógero para o lado esquerdo. A mistura de um dextrógero com um levógero forma um composto racêmico. E na geométrica eu tenho aqui o composto insaturado por dupla ligação, 2 ligantes iguais e 2 ligantes diferentes nos carbonos. Vai fornecer para mim aqui a tal da isomeria cis-trans. Na isomeria cis, quando olha a ligação dupla aqui, tá vendo? Ó? Fazendo um plano pela dupla, eu tenho aqui os 2 hidrogênios do mesmo lado do plano, cis. Fazendo um plano entre a dupla ligação, um corte, os hidrogênios ficaram em lados opostos, trans, beleza? Agora, quando eu tenho mais de 2 ligantes diferentes, aí eu uso a geométrica EZ. O E vem de oposto, o Z de junto. Comparadamente, o isômero E equivale ao trans, o isômero Z equivale ao cis, mas não é uma afirmação. Ah, o isômero Z é o isômero cis. Não, ele não é, ele é o isômero Z. Cis são 2 ligantes iguais e 2 diferentes. E e Z é quando você tem mais do que 2, 3 ligantes diferentes. Aí eu vou estar usando o quê? Eu vou estar usando o número atômico desse cara como critério de separação, tá? Aí eu vou pensar, quando os 2 números atômicos maiores estão do mesmo lado, Z juntos. Quando os 2 maiores números atômicos estão em lados opostos, isômero E, tá bom? Tranquilo? Para um macetinho, Z, lembra de Z de junto? Lembra assim, ó, junto, 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 Z de junto. O isômero Z, os 2 maiores números atômicos juntos no mesmo plano e o E separados. Reações orgânicas, 2 reações importantes para você. Reação de esterificação, tá? Aonde você tem um ácido carboxílico e um álcool formando éster e água. Então olha lá, o meu ácido carboxílico mais o meu álcool.
O radical orgânico do álcool vai se juntar com o oxigênio do ácido carboxílico, dando origem aqui ao meu éster. O OH do álcool vai juntar com o hidrogênio do álcool, do ácido carboxílico e vai formar então água, tá? Ácido carboxílico e álcool formando éster e água. Transesterificação é quando eu tenho, presta atenção, trans é diferente. É um éster formando outro éster. Só que eu posso ter um éster com um álcool formando outro éster e outro álcool, um éster e um ácido carboxílico formando outro éster e outro ácido carboxílico. A normal é a esterificação, mas fica ligado que você pode ver isso aqui também. E a reação de saponificação, que é quando eu pego ésteres de cadeia longa, faço a reação deles com uma base e eu vou formar então o meu querido sabão, que é caracterizado por ter uma região apolar e uma região polar. Um sabão é um cara que ele vem de uma reação de um ácido graxo de cadeia longa, que nada mais é do que um éster. Ele vai reagir com uma base forte e essa reação vai formar o sabão, que é um cara que tem uma região apolar e uma região polar. E além do sabão, vai estar formando também uma molécula de álcool, tá bom? Aqui eu exemplifiquei para você, por exemplo, aqui, ó. Olha só que bacana aqui, ó. Você tem aqui um triacilglicerol, um triglicerídeo, vai reagir aqui com NaOH, beleza? Vai ocorrer a cisão aqui, ó, das ligações com a cadeia carbônica. Os sódios, eles vão reagir com esse grupo aqui. E os OHs, as hidroxilas, eles vão fazer ligações nas cadeias carbônicas. Cada um desse daqui, ó, não é à toa que está em cor diferente, é uma molécula de sabão. Aqui você tem o radical aqui, que é a região apolar, cadeia de carbono é apolar. E aqui você tem a parte polar desse sabão. E aqui você tem o álcool, que no caso aqui é o glicerol ou propanotriol. Beleza? Saponificação. Éster de cadeia longa, que é um ácido graxo, mais uma base forte, formando sabão e álcool. Beleza? Cinética. Vamos lá. Dica de cinética. A velocidade de uma reação pode ser alterada pela temperatura. No caso, aumentando a temperatura, vai aumentar a energia cinética, o que vai aumentar o número de colisões efetivas, o que vai levar a um aumento na velocidade. Lembre-se que colisões efetivas são aquelas colisões entre as moléculas que vão promover a formação de um produto. Vai promover a quebra da molécula reagente e, consequentemente, a formação do produto. Beleza? Pressão. O aumento da pressão diminui a distância entre as moléculas do estado gasoso, o que vai aumentar a energia cinética, o que vai aumentar o número de colisões, o que vai aumentar a velocidade também. Volume, também com substância gasosa. Diminuir volume, aumenta a pressão. Se aumenta a pressão, acontece tudo isso aqui, vai levar a um aumento da velocidade. A concentração de reagentes também é um fator que altera. Se eu aumentar a concentração de reagentes, eu aumento o número de colisões. Por quê? Porque agora a quantidade de reagente é maior. Então as chances deles se colidirem é muito maior também. Aumentando o número de colisões, aumenta a velocidade da reação. E a superfície de contato também vai aumentar a velocidade da reação. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade. Beleza? E o que eu tenho também é o catalisador. O catalisador é um cara que também aumenta a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação desta reação. Ou seja, a energia necessária para a reação acontecer vai ser menor, mas o catalisador vai diminuir essa energia, o que vai acabar deixando a reação mais rápida, tá bom? E lembrando, catalisador não é consumido na reação. Lei da velocidade, ainda sobre cinética. A lei da velocidade é uma relação matemática entre a concentração dos reagentes. Lembra disso? Velocidade é igual a constante vezes a concentração dos reagentes, que é a ordem da reação, tá? Olha aqui, por exemplo, a reação da produção da amônia. N2 e H2. Velocidade,
K vezes a concentração de N2 elevado a 1 e a concentração de H2 elevado ao cubo. Esse 1 e esse 3 são os coeficientes estequiométricos dessa reação, tá? Quando a ordem, no caso, esse valor aqui vai promover a ordem dessa reação, tá? Esse expoente é a ordem da reação, lembra disso? Ordem 0, o reagente não influencia na velocidade. Na ordem 1, é proporcional à concentração de reagentes, ou seja, se aumentar uma vez a concentração do reagente, aumenta uma vez a velocidade. Se a ordem é 2, a velocidade é proporcional ao quadrado da concentração, ou seja, se eu dobrar a concentração, eu vou elevar ao quadrado. 2 vai aumentar 4 vezes 2 ao quadrado, 4. Se eu triplicar a concentração e a ordem for 2, 3 ao quadrado, 9. Vai aumentar 9 vezes a velocidade dessa reação. A ordem global é relativa à reação como um todo. É só a gente somar a ordem de todos os reagentes. Beleza? Bem tranquilo, só para a gente relembrar. Não é hora de aprender agora. É hora de você relembrar dos detalhes. Lei da velocidade. Você vai calcular a lei da velocidade de duas formas. Quando a reação for elementar, você simplesmente calcula usando a lei da velocidade. A reação elementar é aquela de uma etapa, que acontece em uma etapa. Quando a reação não é elementar, ou seja, aquela reação que acontece em mais de uma etapa, ele vai apresentar para vocês, tem dois casos, tá? Ele vai apresentar as etapas e uma delas vai ser etapa lenta. Nesse caso, a lei da velocidade vai ser definida pela etapa lenta. Caso ele dê, valores, ele vai dar, por exemplo, as etapas e ele vai dar a etapa lenta. Então você vai pegar os valores de concentração e vai usar a etapa lenta para calcular a lei da velocidade. Caso ele não seja apresentadas as etapas, ele pode dar uma tabela com valores de concentrações. E aí você tem que fazer aquele esquema, comparar a concentração com a velocidade, encontrar a ordem, chegar na lei da velocidade e fazer o cálculo com as concentrações que ele te der. Tá? Então você tem três formas de calcular a velocidade. Se ela for elementar, só usa a lei da velocidade. Se ela for não elementar, ou ele vai te dar as etapas, aí você vai usar a lenta para calcular, ou ele vai te dar aquela tabela e você vai ter que fazer aquela comparação para você conseguir chegar no teu resultado. Tá bom? No equilíbrio, fatores que alteram o equilíbrio. Lembra de equilíbrio químico? O que é o equilíbrio químico? É quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, tá? E a concentração de reagentes e produtos permanecem constantes. Lembrando que a reação direta é o sentido do reagente formando o produto e o sentido inverso é o sentido do produto formando o reagente. Um sistema em equilíbrio aparenta não estar ocorrendo reação, mas ele está ocorrendo a reação. Só que a velocidade da reação direta é igual à da reação inversa, o que vai acabar mantendo as concentrações dos reagentes e dos produtos constantes. Beleza? No princípio de Le Chatelier, ele vai falar o seguinte, que ao perturbar um sistema, eu vou deslocar o equilíbrio desse sistema para voltar ao equilíbrio anterior ou atingir um novo equilíbrio. Então olha só, caso eu altere a concentração de um reagente ou de produto, se eu adicionar um reagente, eu vou tender a consumir. Aumentar a concentração tende ao consumo. Diminuir a concentração tende à produção. Então olha lá, se eu adicionar reagente, eu vou consumir esse reagente formando produto, vai deslocar para o sentido direto. Se eu adicionar produto, vai deslocar para o sentido inverso, ou seja, eu estou adicionando produto, então se eu adiciono, eu vou consumir, vou deslocar no sentido inverso. Caso eu retire reagente, eu estou diminuindo a concentração de um lado e aumentando do outro. Se eu estou aumentando a concentração de um lado e eu estou diminuindo, a retirada vai estimular a formação. Então se eu retirar reagente, eu vou tender à reação inversa, porque eu vou fazer o produto voltar a ser reagente. Caso eu retire produto, eu vou deslocar no sentido direto, tá bom? A temperatura.
O aumento da temperatura sempre vai deslocar para o sentido endotérmico e a diminuição vai deslocar para o sentido exotérmico. Lembre que se o sentido direto for exo, o inverso vai ser endo. E se o inverso for endo, o direto for endo, o inverso vai ser exo. Então você que vai ter que saber para onde vai deslocar. Você vai ter que olhar o ΔH da reação. Ah, se é negativo, é exotérmico. Então você que a direta é exotérmica, a inversa é endotérmica. ΔH positivo, a direta é endotérmica. Então a inversa é exotérmica. Tá bom? E a pressão em substâncias gasosas, o aumento da pressão desloca para o sentido de menor volume e a diminuição da pressão vai deslocar para o sentido de maior volume. Beleza? Ainda em cinética, fatores que alteram o equilíbrio. A gente tem aqui, galera, o princípio, o efeito do íon comum. Aqui tá a mesma coisa, porque eu já falei, isso aqui são quadros de aulas minhas, então eu acabo utilizando muitas vezes o quadro para uma próxima aula. A gente tem o efeito do íon comum, tá? O efeito do íon comum, olha só, eu tenho aqui o HCN e o NaCN, tá vendo? O HCN vai formar H+, e CN-, e o NaCN vai formar Na+, e CN-. Como aumentou a concentração de CN-, o aumento da concentração do íon comum vai acabar deslocando essa reação aqui no sentido de inverso, no sentido inverso, ou seja, no sentido de consumo do cara que está aumentando a sua concentração. E no efeito do íon não comum, eu vou ter a reação, tá? Ele vai acabar reagindo com um dos íons presentes no equilíbrio. Então, por exemplo, aqui, o HCN, H+, e CN-. O NaOH, Na+, e OH-. O H+, e o OH- vai acabar formando água. Então esse sentido, essa reação, vai acabar sendo deslocada para o sentido direto. Por quê? Porque o H+, que ele está sendo liberado, ele vai ser consumido aqui pelo OH. Então eu vou deslocar no sentido direto, ou seja, no sentido de produzir uma maior quantidade de H+. No caso do equilíbrio químico, o catalisador não altera o equilíbrio, ele só aumenta a velocidade com que o equilíbrio é atingido. Radioatividade, importante. Lei de Soddy para emissão de partícula alfa e partícula beta. Emissão é a retirada. Então toda vez que você emitir uma partícula, você está retirando aquilo do núcleo dela. Uma partícula alfa, massa 4, número atômico 2. O urânio 23892 emitindo uma partícula alfa, olha lá, ele vai perder, ele vai diminuir esse valor. A lei de Soddy fala isso pra gente, que ao emitir uma partícula alfa, o número de massa vai diminuir em 4 unidades e o número atômico vai diminuir em 2 unidades. Tá aqui, ó, 238 menos 4, 234. 92 menos 2, 90. Agora, na emissão de uma partícula beta, aí o que acontece? A massa não vai sofrer alteração, porque a partícula beta não tem massa, e o número atômico vai aumentar em uma unidade. Por que que aumenta? Porque a partícula beta, meus queridos, a beta, ela vem da fissão de um nêutron. Quando um nêutron se quebra, ele deixa um próton no lugar. E isso faz aumentar o número atômico. Lembra que o número atômico é o número de prótons, né? Se eu quebro um nêutron, olha aqui, ó, faz a fissão de um nêutron, ele vai formar um próton, um elétron e um neutrino. O elétron é a partícula beta. O próton vai ficar no lugar. Então veja, o tório fazendo uma emissão de uma beta, 234 menos 0, 234. Lembra que a emissão é perda. Só que olha só, na massa, no número atômico foi para 91. Por quê? Porque ele perdeu um nêutron, mas ele ganhou um próton. Então 90 para 91. Eu quero que você pense aqui, ó, só um macetinho para você não esquecer. Como a emissão é perda, eu quero que você pense o seguinte, a beta é negativa, né? Então você vai fazer, ó, 90 menos 1. Emissão é perda, menos 1, que é o valor da partícula beta. 90 menos 1, menos com menos é mais, dá 90 mais 1, vai dar 91. Beleza? Agora vamos pensar o seguinte, quando ele recebe, se ele receber uma partícula alfa, aí acontece o contrário. Aumenta
a massa e o número atômico. Olha lá, ó, 238,92. 234 mais 4, 238. 90 mais 2, 92. E a beta agora vai diminuir. Olha lá, ó. 234 mais 0, 234. 91 mais menos 1 vai dar 90. Então pensa, 91 mais menos 1 vai dar 91 menos 1, que vai ficar 90. O raciocínio é o contrário. A beta chega, tá? Imagina, isso aqui é um bombardeamento, tá? Ele está recebendo isso. A beta vai chegar, vai se juntar com um neutrino e com um próton e vai formar o nêutron novamente. Então eu vou estar diminuindo esse número de prótons ali. Tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida é o tempo necessário para consumir metade da amostra. Lembra desse detalhe, é o tempo necessário para consumir metade da amostra. Esse tempo sempre eu vou estar tirando metade daquilo que eu tenho. Pode ser dado em massa, pode ser dado em porcentagem, tá? Para você calcular, você pode usar qualquer uma dessas fórmulas aqui. Se for em número de átomos, se for em massa e se for em porcentagem, beleza? Número final é igual a número inicial dividido por 2 elevado a x. Isolando o 2 elevado a x, você tem que o número inicial é dividido pelo número final, beleza? Número de átomos final dividido pelo número de átomos, número de átomo inicial dividido pelo número de átomos final, beleza? Número de átomo final é igual número de átomo inicial dividido por 2 elevado a x. Você pode fazer isso aqui, ou você pode fazer esse cálculozinho aqui, ó, bem interessante, tá? Que você vai a cada meia vida, tá? Esse risquinho representa meia vida. A cada meia vida você vai tirando metade. 500, 250, 250, tira metade 125, tira metade 62,5, tira metade 31,25 e assim sucessivamente. Ou então você pode usar essa formulazinha aqui, ó. Tá bom? Você pode acabar usando essa formulazinha que vai funcionar também. O final é igual a inicial dividido por 2 elevado a x. Beleza? Tranquilinho, tá? Pratica aí. Conceitos de ácido e base. Importante. Não ácido de Lewis. Vamos lembrar. Não vamos ver aqui ácido, base, sal e óxido de arrênios. Só os conceitos. Vamos lembrar. Arrênios. O ácido de arrênios é aquele cara que libera H+ em meio aquoso. E a base libera OH-. Em Lewis, o ácido é aquele cara que recebe um par de elétrons. E a base é quem doa um par de elétrons. Em Bronsted e Lowry, o ácido doa prótons e a base recebe prótons. Tem aqui um exemplo de cada. Olha lá, ácido de arrênios, H2SO4, liberando H+. NaOH, liberando OH-. SO3 e H2O. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha o que aconteceu. Em Lewis, a ácido recebe um par de elétrons e a base doa um par de elétrons. Por que que o ácido, o SO3 é um ácido? Porque ele está recebendo um par de elétrons. De quem? Da água. Esse par de elétrons aqui, ó, do SO3, ele vai acabar sendo, desse par daqui do oxigênio da água, ele vai sendo utilizado aqui pelo SO3 para estar formando então a interação do H2SO4, ó. Olha como que é o H2SO4, tá vendo? Ele faz duas ligações dativa com o oxigênio. Então, nesse caso aqui, ele vai estar recebendo esse par de elétrons da água para poder fazer a sua ligação e se estabilizar formando o H2SO4. Por isso que ele é o ácido e a água é a base. E de Bronsted e Lowry, o HCl doou o H+ para o NH3, que formou o NH4. Ó, a base, o par conjugado. O NH3 é a base porque recebeu o hidrogênio. O NH4 é o ácido. Então, o par conjugado de uma base é o ácido no produto. O par conjugado de um ácido é a base no produto. O hidrogênio, o HCl, doou esse H+, portanto ele é o ácido. E o NH3 é a base por ter recebido. Tá bom? Beleza? Lei dos gases. Vamos lá. Variáveis dos gases. Pressão, volume e temperatura. Na lei de Boyle-Mariotti, é uma lei isotérmica. Você vai relacionar pressão e volume apenas. Na lei de Charles é isobárica, então sem pressão, apenas volume e temperatura.
Na lei de Gay-Lussac é isocórica ou isovolumétrica, apenas pressão e temperatura. Se você precisar usar a lei combinada, usar todos os fatores, todas as variáveis, P1, V1, T1, P2, V2, T2. Beleza? Na lei do gás ideal, você vai usar aqui, ó, PV-nRT, também chamado de equação de Clapeyron, PV-nRT. Essa aqui, lei dos gases, transformação gasosa, variável do gás. E aqui, gás ideal, PV-nRT. Tá bom? Lei de Dalton, mistura gasosa. Presta atenção aqui que você pode precisar disso lá. Na lei de Dalton, tá, a gente vai calcular a pressão parcial. Na lei de AMH, o volume parcial. Ambos são calculados da mesma forma. Vem comigo. Pressão total é a soma das pressões de todos os gases que fazem parte dessa mistura, assim como o número de mol. Para você calcular a pressão parcial, você tem que fazer primeiro a fração molar, que é o número de mols do determinado gás, por exemplo, do gás A, dividido pelo número de mols total. O número de mol total soma o número de mol de cada um deles. Olha o exemplo. Gás A, gás B. 0,3 mol do gás A, 0,7 mol do gás B. Ambos têm uma pressão de 2 atm. Fração molar aqui, para o A, 0,3 dividido por 1. Por que 0,3 dividido por 1? Número de mol do A dividido pelo número de mol total. 0,3 por 1. 30% é a pressão aqui que equivale à fração molar, é o que equivale à fração molar do gás A. Para o gás B é a mesma coisa, não é? Porque olha só, para o gás B você vai fazer a fração molar do B, x de B, 0,7 sobre 1, que vai dar 0,7 ou 70%. Beleza? Agora, para você calcular realmente a pressão parcial, aqui que a gente fez é calcular a fração molar, que eu pego o número de mol dele dividido pelo total. Tá aqui, ó, 0,3 dividido pelo total, que é a soma dos dois, 0,3. Agora eu vou pegar esse 0,3 e vou multiplicar pela pressão total. Fração molar vezes a pressão total, 0,6 atm. Como a pressão total do sistema era de 2 atm, e o A ocupa 0,6, quer dizer que o B vai ocupar 1,4 atm. E a mesma coisa vale para o volume, tá, pessoal? Mesma coisa vale para o volume. Você vai calcular a fração molar e depois o volume parcial. Fração molar, o número de mol do cara dividido pelo total, e ao volume parcial, a fração molar vezes o volume total. Você vai chegar no volume desses gases. Então, cuidado, você pode acabar precisando calcular a pressão parcial e volume parcial desses gases aí. Gente, é isso. Ficou maior do que eu gostaria que ficasse, 1h12. Eu queria que tivesse ficado com menos de 1 hora. Mas é uma revisão de véspera. Tem que abordar o máximo de coisas que a gente pode. Queria ter colocado muito mais, mas não deu. Mas lembre disso. Agora não é hora de aprender mais nada. Não sabe? Deixa. Revisa. Só revisa o que você sabe. Pega dessa aula aqui, revisa o que você sabe. E é o seguinte, um dia antes da prova, nada de revisar, hein? Nada de estudar. Descansar. Dormir cedo, preparar os documentos, tudo que você precisa, caneta, documento, água, tá? Tudo que você precisa para chegar lá na prova e fazer tudo certinho, tá bom? Não esquece na hora da prova desligar todos os alarmes, tudo, desliga, desativa todos os alarmes, porque se o teu celular tocar, mesmo que seja o alarme, vai ser desclassificado da prova. Não vai com metal, faz tudo certinho, não esquece, chega na hora, tá bom, pessoal? Beijo, fiquem bem. Tchau.